Bom, na aula de hoje vamos tratar sobre diretórios, tá? E aplicar algumas competências ao decorrer desta aula, que será conhecer um pouco da área de trabalho, tá? O que é um ícone, o que é um atalho. Também vamos conhecer o teclado, algumas funcionalidades. Essa aula ela é uma aula mais prática, porém eu quero que você entenda alguns princípios, tá? Por isso que eu vou estar aqui orientando sobre o mesmo. O que é um diretório? Você sabe o que é um diretório? Aqui no quadro eu desenhei aqui como se fosse uma ramificação. Eu tenho uma pasta, a primeira pasta que eu posso criar, e eu tenho uma subpasta que está dentro desta pasta 1. Na prática você vai entender melhor, tá? Vamos falar também um pouco sobre o que é um painel de controle. Entenda um painel de controle como se fosse um controle de uma televisão, onde você faz todas as operações para você utilizar a televisão. E a mesma coisa no computador, independente de ser um notebook ou um computador desktop, o painel de controle é uma área do sistema operacional onde você vai definir o que você quer fazer no seu computador, tá? Vamos também utilizar um editor de texto. O que é um editor de texto, Josué? O próprio nome já fala, editar texto, tá? Existem diversos editores de textos na internet disponíveis. Editores de textos livres, tá? Que não necessita de ter uma licença, e editores de textos pagos, tá? Eu não vou entrar no mérito de explicar a fundo a diferença entre um e outro, tá? Porém, existe uma gama de editores que podem ser encontrados na internet. Porém, o nosso foco vai ser o Word, ok? Vamos elaborar um documento de teste para que a gente possa fazer uma operação de salvar esse documento no diretório, tá? Editar esse documento, excluir para a lixeira e restaurar esse documento. E uma demanda muito interessante que eu vou fazer com vocês e auxiliar é um estudo de caso, onde a gente vai, em uma analogia, pegar uma demanda. Vamos supor que você esteja trabalhando no setor administrativo, tá? E o seu supervisor, ele passou para você uma tarefa, tá, do backlog e solicitou que você elaborasse um ofício para uma licitação. Então, você tem aí um prazo de 1 a 2 dias no máximo para criar e formatar esse documento, tá? A gente vai pegar e vai fazer na prática juntos, ok? E qualquer dúvida você sinalize. Qual é a forma mais usada de interação com o computador? Antes da gente iniciar na prática, como essa é uma aula EAD, né? Online, o que acontece? A gente precisa de ter alguns princípios, ok? A área de trabalho, assim que você liga o computador, né, é a sua principal tela ali do sistema operacional. Lembrando que um sistema é aquilo que a gente não pode tocar, ok? Então, liguei o computador, eu estou na minha área de trabalho. A minha área de trabalho ela é composta por uma barra de tarefas. Nessa barra de tarefas, eu posso ter um menu iniciar, aonde
eu filtro as operações que eu quero pesquisar no computador. E eu tenho nessa barra de tarefas, no meu canto inferior direito, um relógio que é possível eu ver o calendário do sistema. Isso varia muito de sistema operacional para sistema operacional, tá? O que é um ícone padrão? É um ícone que vem pelo fabricante desse sistema operacional, tá? E os atalhos são atalhos que eu posso criar e colocar na minha área de trabalho. Ou seja, quando eu instalo um programa de computador, esse ícone de atalho, ele pode ficar na minha área de trabalho, tá? Existem algumas particularidades de ícones padrões para ícones padrões, ou seja, diferenciam um dos mesmos, tá? Meus documentos, onde estão guardados por padrão os arquivos do usuário, tá? Então é uma boa prática quando a gente estiver criando pastas, diretório, colocar em meus documentos. Mas nada impede de você colocar em outro diretório no seu HD, na memória secundária, tá? Falando sobre memória, eu quero aqui fazer um paralelo que existe uma memória volátil e a memória não volátil, a memória secundária. A memória volátil, ela é uma memória de acesso momentâneo ali, né? Por exemplo, você está executando um jogo e se você passou de fase no jogo e não salvou, se você desligar o seu computador, você vai perder ali e vai ter que iniciar do início novamente, tá? Já a memória secundária, ela é uma memória que, se você, por exemplo, você salvou um documento nessa memória, em alguma partição do HD, e você desligou o computador, você não perde, tá? Aonde eu posso encontrar essa partição? No meu computador, tá? Ele gerencia os drives da unidade de memória secundária do computador. Por exemplo, disco local C, disco local D, tá? Meus locais de redes aonde eu acesso as configurações das demais estações de redes, tá? Que eu posso ter no meu computador, tá? Quando eu falo de rede, pode ser uma rede compartilhada, uma rede local, uma estação de trabalho, beleza? Então, é um tipo também de ícone padrão que eu posso ter na minha área de trabalho. E a lixeira? A lixeira é como um local no computador aonde eu, ao excluir um objeto, algum documento, alguma pasta, vai para a lixeira. E eu quero compartilhar um assunto importante agora, que se eu remover da lixeira, eu vou remover permanente, tá? Porém, existem programas específicos que pode restaurar algum objeto, algum documento, alguma pasta removida da lixeira do computador. Porém, isso exige um conhecimento mais avançado, tá? Interagindo com o computador. Olha, nesse momento, a gente tem que entender que o nosso teclado ele é composto por divisões de teclas, tá? Por exemplo, eu tenho aqui o alfabeto, aonde eu posso encontrar as letras do alfabeto, tá? Eu tenho umas funções especiais que eu posso estar usando. Por exemplo, eu coloquei aqui no quadro o CTRL,
é denominado Ctrl, por exemplo, tá? E esse maisinho eu chamei ele de um atalho e mais a letra, ou seja, eu vou fazer a combinação dessa tecla Ctrl mais a letra que eu quero para que o computador entenda aquele comando e execute a funcionalidade. Por exemplo, eu tenho um documento já pronto e eu quero imprimir. Então eu vou pressionar a minha tecla Ctrl, tá? CTRL, que é também chamada de Ctrl, pressiono ela e também, ao mesmo tempo, clico na tecla P. O que vai acontecer? O sistema operacional, ele já sabe que essa combinação de tecla, ele vai chamar o recurso de imprimir esse documento, tá? Então essa é um exemplo de uso dessa função especial. Nesse momento pode parecer até algo difícil de você que está tendo o primeiro contato entender, mas não se preocupe que a partir do momento que você estiver trabalhando, criando mais documentos, você vai pegando aquilo ali naturalmente, tá? E eu tenho aqui um outro exemplo de tecla especial, que é o Shift, tá? Ele fica denominado aqui, tá? Varia de teclado para teclado. O Shift mais o símbolo, ele vai possibilitar aparecer o símbolo no seu documento, ok? Então eu tenho aqui também, olha só, eu tenho aqui a parte do meu teclado que é responsável por habilitar os números. Eu tenho aqui controle de navegação, né, aonde eu posso andar pelos meus documentos. Eu tenho aqui a parte de funções. Isso aqui está muito ligado ao sistema operacional, tá? Ao decorrer das atividades, a gente vai estar pegando e aprendendo novas operações. Tá ok? Então fique tranquilo que você vai sair, ao terminar esse curso, você vai ter uma base muito boa, beleza? A gente precisa entender também que o mouse, existe o mouse com fio, né, conforme já foi dito, USB, tá? Ou o mouse via Bluetooth, que ele é sem fio e se conecta ao computador. O mouse, ele é composto, dependendo do modelo do mouse, os padrões mais simples, ele tem três botões, tá? O de rolagem e o botão da esquerda e o botão da direita, ok? Eu quero que você entenda. Sempre quando eu for confirmar uma operação, eu devo usar o botão da esquerda, ok? Se eu quiser abrir uma janela de opções na minha área de trabalho, eu uso o botão da direita. Então, conforme a gente for trabalhando, a gente vai dominando o cursor do mouse, que é uma seta responsável pela navegação na minha área de trabalho ou no meu computador, ok? Então, o meu cursor do mouse seria mais ou menos esse carinha aqui. Beleza? Então, fique tranquilo que você vai operar com autonomia o computador. Agora a gente vai para a parte prática. A gente vai pegar e vai desenvolver essa tarefa. Bom, finalmente vamos iniciar a atividade prática. Ao ligar o computador, você tem acesso à sua área de trabalho e à barra de tarefas,
tá? Então, aqui na área de trabalho, a gente tem os atalhos que, ao instalar alguma ferramenta, algum programa específico, é gerado esses atalhos, tá? Na área de trabalho. Porém, eu tenho os ícones padrões, como aqui eu tenho a lixeira, por exemplo, tá? Ao decorrer do curso, vamos ir conhecendo operações, funcionalidades, ok? Então, eu estou com o Windows 10. Para você saber a versão do seu sistema operacional, você pode ir no menu iniciar, tá? E clicar em acessórios do Windows, beleza? Aqui você vai conhecer alguns acessórios e diretórios também que você pode estar trabalhando. Ah, Josué, eu quero de uma maneira mais rápida. Beleza. Na sua barra, você pode encontrar o ícone do o Windows Explorer. E clicando aqui, ó, em este computador, você, ao se deparar com o seu disco local, em qualquer área branca, você clica com o botão direito do mouse e com esquerdo você confirma em propriedades. Vai aparecer a propriedade do seu computador, dizendo o nome do computador, né, o tipo de sistemas. E aí aqui eu quero, como esse curso é um curso que visa também pessoas que não têm nenhum conhecimento ou pessoas que queiram recapitular o conhecimento, é importante que você entenda algumas coisas básicas, né? Aqui, ó, na parte superior direita dessa janela que foi aberta, eu tenho a opção de minimizar, restaurar tamanho e fechar essa janela, tá? Então, se eu clicar em minimizar, essa janela retorna para a minha barra de tarefas, ok? Se eu clicar na janela novamente, ela aparece aqui na minha tela novamente, ok? Se eu clicar aqui em restaurar tamanho, ele tem esse comportamento de reduzir a janela. Se eu clicar novamente, ele maximiza. E se eu clicar no X, ele fecha a janela, ok? Então, eu vou fechar essa segunda janela aqui e vou agora criar um diretório na minha área de trabalho. Eu vou criar uma pasta, tá? Eu vou criar aqui uma pasta. Eu venho aqui, clico com o botão direito, clico em novo e pasta, tá? Quando eu clico com o botão direito e clico com o esquerdo em nova pasta, ele aparece dessa forma aqui, tá? E eu vou dar um nome para essa pasta chamada de atividade espaço 090721, tá? E vou dar Enter. Beleza. Dentro dessa pasta, eu vou criar mais uma pasta, tá? Então, assim, para abrir a pasta, você que nunca teve nenhum contato com o computador, você vai dar 2 cliques, tá? Com o botão esquerdo do mouse. 2 cliques duplos, rápido, para abrir a pasta, beleza? Não se preocupe se você não tenha muita habilidade, muito contato. Com o tempo você vai começar a pegar essa prática, ok? Então, como eu sei que eu estou dentro da pasta atividade,
do dia 9/7 do ano 21. Eu posso clicar aqui, ó, com o botão esquerdo, aqui nessa barra aqui, ok? E ver que eu estou dentro do diretório C, na pasta usuário, o nome do computador é PC, na área de trabalho, que é o desktop, e aqui eu tenho uma atividade, que é o nome da minha pasta, ok? Então, ao clicar com o botão direito aqui em uma área branca, eu venho em novo e clico em pasta, beleza? Essa pasta eu vou nomeá-la com o nome de ofício. Ok, beleza. E agora eu vou dar mais um Enter ou 2 cliques nessa pasta, eu abro e eu já estou dentro desse diretório. Beleza? Aí agora vai começar a brincadeira. Vamos começar a fazer atividade de fato. Então, eu minimizei, está aqui a minha pasta. Agora eu vou pesquisar sobre o Word. O que é o Word? O Word é o editor de texto responsável por criar um documento. A primeira vez que você abrir o Word, ele vai aparecer para você uma mensagem de seja bem-vindo ao Word, tá? E aqui eu tenho a opção de página inicial, novo, ou abrir um documento que já exista, tá? O nosso foco vai ser a partir de um novo documento, o documento em branco. Então, você vai clicar nesse documento em branco. Beleza. Você abriu o seu documento. A primeira coisa que eu oriento, caso você não esteja trabalhando com um notebook, é você salvar o seu documento, tá? É importante que você salve o seu documento, porque pode ter uma queda de energia e você perder caso você não tenha salvo. Então, assim, é muita informação, mas eu vou procurar de maneira objetiva estar alcançando a todos. Porque de repente tem aquele profissional que não tem nenhum conhecimento, ou que já tenha, queira reciclar, tá? E como é que eu faço para salvar? Primeira coisa, eu tenho aqui, ó, arquivo, página inicial, inserir, desenhar, design, layout, referência, correspondência, revisão, exibir e ajuda. Essas são as abas que, a partir da elaboração do meu documento, eu vou estar usando. E cada aba ela tem as suas propriedades, ela tem os seus componentes que você pode usar para poder montar o seu documento. Então, aqui em arquivo, você vai clicar em arquivo com o botão esquerdo do mouse para confirmar a operação, tá? E vai descendo aqui, ó, e vai clicar em salvar como. Observe que apareceu mais opções, tá? Mas aqui interessa nesse momento é salvar como. Então você vai clicar com o botão esquerdo, beleza? E aqui como se estivesse fazendo uma pergunta. Aonde você quer salvar esse documento que ainda está em branco? Você vai clicar em procurar, tá? E vai clicar, vai aparecer uma janela para você, aonde você vai localizar, tá? Localizar a área de trabalho. Você vai abrir esse documento aqui, ó, atividade, vai clicar aqui, vai aparecer o ofício, você vai abrir a pasta ofício. Outra forma de chegar ao mesmo local é você clicar nessa seta aqui e você clicar em mais um nível e clicar aqui em ofício. Beleza? Você precisa informar o nome desse arquivo. O nome desse arquivo eu vou chamar de ofício, tá? E vou colocar aqui a data
de a data que esse ofício está sendo montado. Beleza, aí eu tenho um tipo. Esse tipo, ele é a extensão do meu arquivo, ok? E eu vou clicar em salvar. Beleza. Então vamos lá. Esse ofício ele tem o objetivo de tratar de assunto de licitações. Se você não tem nenhuma intimidade, você pode, nesse primeiro momento, ter uma dificuldade em relação à digitação, tá? Porém, não se preocupe. Vamos começar a digitar, tá? Ofício, número, tá? Vou colocar o número desse ofício, tá? E o ano que ele está sendo criado. Beleza. Bom, após concluir a digitação do ofício, vamos dar um tom de formatação no mesmo. Você observe que ele está bem só digitado, está bem simples, não tem nenhuma atração visual. E a gente vai fazer nesse momento de melhorar essa formatação desse documento, ok? Então, assim, a primeira coisa que você deve entender é que você só consegue fazer uma modificação em uma frase, em uma letra, se você conseguir selecionar. E como que você vai fazer isso? Você tem aqui o cursor do mouse, né? Se você clicar no final da frase com o botão esquerdo do mouse e ir arrastando sem soltar, você seleciona. Bem como você pode apertar o Shift e usar as setas, tá, do seu teclado, tá? Nesse primeiro momento você é facultativo. Você escolhe a melhor forma que irá te atender, beleza? Então assim, eu tenho aqui o ofício. No final de 2008, você vai dar um Enter, tá? Procure a tecla Enter e faça essa operação. No final da frase Parnaíba, em março de 2008, você também vai dar um Enter, tá? Como esse documento é um exemplo fictício, tá? Você pode mudar o ano, você pode mudar as informações depois, mas para a nível de exemplo, você pode fazer da melhor maneira que lhe convém, tá? E você observem que a gente tem aqui, ó, Brasília, né? Após Brasília, você vai dar 2 Enter, tá? A gente está começando a fazer uma divisão para a formatação do nosso documento. Eu tenho aqui o assunto, tá? Que ele termina aqui também em 2008, e tenho senhor presidente, que ele termina na vírgula, beleza? Aí começa o parágrafo aqui, conforme artigo, tal, né? E esse parágrafo, o primeiro, ele termina em turismo, beleza? Então, aqui depois do ponto, eu vou dar um clique e vou apertar o Enter para ir para a próxima linha, beleza? E o último parágrafo, ele termina depois de vencedoras. Vou dar um Enter também, beleza? Então, o que eu fiz nesse primeiro momento? Eu apenas pulei linhas, fazendo uma divisão do que eu quero
separar no meu documento, tá? Voltando aqui para o início, eu clico antes de Parnaíba, tá? Antes de Parnaíba, e vou procurar aqui a função de alinhar à direita. Olha só, página inicial, e eu vou clicar com o botão esquerdo para jogar essa data para alinhar à esquerda, ok? Aí aqui eu vou pegar o meu assunto, tá? Vou pegar o meu assunto e vou selecionar toda essa informação. E vou colocar esse assunto, olha só, eu posso selecionar com o cursor do mouse e vou escolher a opção de centralizar. Observem que apareceu uma janelinha com uma dica falando o que se trata esse botão, tá? Então, eu quero centralizar. Eu joguei ele para o centro da tela aqui, beleza? Agora, eu vou aqui no meu parágrafo, selecionar todo o meu parágrafo e vou justificar. O que seria esse justificar? Quando você pega um livro para você ler, esse livro ele fica todo justificado. Olha a diferença aqui. Ele ficou justificado, ok? E eu vou fazer a mesma coisa com outro parágrafo. Beleza? Eu vou justificar. Isso aí. Agora, olha só como é que está ficando o ofício. Está ficando com um visual melhor. Agora eu vou pegar aqui na parte de que vem as informações do presidente, vou selecionar, vou centralizar também. E aqui, depois de atenciosamente, vou dar pular uma linha, tá? E mais uma linha. Agora, observe, eu vou fazer uma combinação do shift com o mais, tá? Tracinho, beleza? Que é o meu traço. Ele também, pressionado com o shift, ele passa a ser um underline, tá? Então, eu coloquei somente a palavra shift aqui. Lembra que na aula anterior eu falei que o mais seria o atalho, que ele vai fazer a combinação de teclas. Então, você vai pressionar o shift e o tracinho que vai ter esse resultado que você está vendo na sua tela. Ou seja, esse ofício ele precisa ser assinado pelo presidente, ok? Então, beleza. Agora a gente vai usar um recurso aqui no assunto, que eu vou selecionar todo o assunto, tá? E vou escolher essa opção aqui, ó. Ou eu posso dar um Ctrl N ou simplesmente apertar o negrito, beleza? E para finalizar o nosso ofício, eu aqui no início de cada parágrafo vou apertar a tecla de Tab, beleza? Tem teclados que essa tecla ela está dessa forma, Tab, beleza? Tudo em caixa alta, por exemplo. Assim, ó, beleza? Se você habilitar o Tab, ele vai fazer o quê? Ele vai dar um parágrafo aqui, um espaço de parágrafo. Beleza, então olha só, está pronto o ofício.